Continuando, agora, valor numérico de expressão. Então, no vídeo anterior, a gente viu como montar a expressão algébrica. Aqui a gente já tem a expressão e nós vamos determinar o valor numérico desta expressão, tá? Para que eu determine o valor numérico de uma expressão algébrica, eu preciso conhecer os valores das variáveis, tá? Então, aqui a minha expressão algébrica é 5m mais 2x. Todas as vezes que eu tenho um número ao lado de uma letra, sem nada entre eles, por exemplo, aqui o 5 e o m, não tem nada entre eles, quer dizer que o número está multiplicando o valor da letra, tá? Agora, aqui já não, ó, tá vendo? Entre o m e o 2 tem um sinal de mais. E aqui, 2x, duas vezes o valor numérico de x, tá? Então, o que a gente tem aqui é isso. 5 vezes m somado com 2 vezes x. Bom, aqui a gente tem algumas situações, tá? Eu vou fazer a primeira e vou fazer a última. Aqui trabalha com número negativo, a gente ainda não vai mexer com eles, tá? Então, vamos lá. Na letra A, m, o valor numérico da letra m é 2. Então, quer dizer, quando eu for copiar esta conta, eu já não vou mais colocar a letra m, e sim 2. Então, vamos lá. 5 vezes. Agora, aqui ao invés de m, eu vou colocar 2. Mais. Lembrando, nós estamos falando de valor numérico, tá? 2 vezes x. 2 vezes x. X aqui vale 3. Então, ao invés de escrever a letra x, eu vou colocar o número 3. Agora, nós temos aqui duas multiplicações e uma adição. Como você já aprendeu, primeiro a gente resolve as multiplicações. Então, vamos lá, tabuada. 5 vezes 2, quanto que é? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, aqui a gente tem como resultado 10. Agora aqui, tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. Agora, basta nós somarmos estes dois números. 10 mais 6, 16. Isso quer dizer que, quando m vale 2 e x vale 3, o valor numérico para esta expressão é 16, tá? Agora, na letra F, mesma coisa. Então, nós temos aqui a letra F. Agora, m vale 3. Então, m vale 3 e x vale 1 sobre 2, uma fraçãozinha aí. Bom, m vale 3, então 5 vezes m. 5 vezes 3, mais 2 vezes x. X vale meio, então 2 vezes meio, fração. Bom, aqui a multiplicação normal, 5 vezes 3, 15, mais. Agora, isso a gente viu numa das aulas anteriores. Quando a gente multiplica um número natural, que é esse daqui, ó, um número inteiro, por uma fração, a gente copia a parte de baixo, então copia a parte de baixo e multiplica a parte de cima somente. 2 vezes 1, 2, certo? Igual 15 mais, porque aqui a gente tem uma divisão, então a gente precisa resolver primeiro esta divisão. Esta fração, ela é chamada de fração aparente, por quê? Ela aparenta com uma fração, mas ela resulta num número inteiro. O significado dela é um número inteiro. Por quê? O que é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 2 dividido por 2. Imagina, nós temos duas balas e nós temos duas pessoas. Se eu dividir estas duas balas, cada pessoa fica com uma bala. Então, isto é 1. É a mesma coisa que 1, porque dividindo 2 por 2 dá 1.
Então, aqui, mais 1 igual a 16. Quando m vale 3 e x vale meio, o resultado numérico, o valor numérico para essa expressão é 16. Tudo bem? Ah, mas aqui também deu 16. Não importa, não tem problema, tá? Isto, se eu usar outros números, não vai necessariamente dar 16. Por exemplo, se eu usar m valendo 1 e x valendo 2. 5 vezes 1 mais o x valendo 2. 2 vezes 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2 vezes 2, 4. E 5 mais 4 dá 9, não dá 16. Então, tudo depende, varia do valor das nossas variáveis, certo? E vamos para aqui a segunda situação. Calcule P vezes, olha, tem uma letra e um parêntese, sem nada entre eles, significa que é uma continha de vezes. P menos 1, novamente, eu tenho aqui dois parênteses, um ao lado do outro, sem nada entre eles, é vezes. P menos 2, para P igual a 5, quer dizer, o valor numérico da letra P é 5. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esta expressão trocando onde tem P por 5. Então, vai ficar 5 vezes, abre parênteses, 5 menos 1, fecha parênteses, abre parênteses, 5 menos 2. Então, observa, a única coisa que eu fiz foi trocar a letra P pelo número 5. Ó. Troquei P aqui e troquei P aqui. Agora, eu vou fazer a conta. Porém, como eu tenho parênteses, eu tenho que resolver primeiro parênteses. Lembra que vocês aprenderam lá no 6º ano? Primeiro a gente responde o que está dentro do parênteses. Então, este 5 eu vou copiar, vezes. Agora, dentro do parênteses, eu vou resolver, então não preciso pôr o parênteses de novo, tá? Quanto é 5, perde 1, 4. Então, aqui no lugar do parênteses 5 menos 1, eu vou pôr 4. Vezes, mesma coisa aqui, como eu já vou resolver, eu não vou colocar o parênteses. 5 menos 2, 3. Então, aqui, ao invés de colocar 5 menos 2, eu já vou colocar 3. Agora, eu tenho multiplicação, a gente resolve na sequência. 5 vezes 4, tabuada, dá 20. E 20 vezes 3 dá 60. Então, o valor numérico para esta expressão, quando P vale 5, é 60, certo? Agora, vamos montar junto essa situação, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Alice deseja construir uma horta em sua casa no formato retangular, como na imagem abaixo. Tá, então vamos colocar aqui um retângulo. Então, a gente tem aqui um retângulo, tá? Este aqui é o comprimento da nossa horta. Esta daqui é a largura da nossa horta, tudo bem? Então, comprimento C e largura L. A gente vai usar as letras C para comprimento e L para largura. Eu quero saber quanto de arame a Alice precisa comprar para cercar esta horta. Então, vamos continuar aqui, ó. Quanto de arame precisa ser comprado por Alice para que ela cerque sua horta? Eu preciso fazer o seguinte, eu vou cercar, então eu não, minha avó, né, Alice, ela vai cercar essa horta. O arame, ele tem que passar por aqui, ele tem que passar por aqui, ele tem que passar por aqui, ele tem que passar por aqui. Eu preciso saber o valor do contorno desta horta, então, certo? Contorno. Bom, se isso daqui é um retângulo, nós sabemos que este lado tem a mesma medida deste lado. Então, se aqui vale C, aqui também vale C. E nós sabemos também que este lado tem a mesma medida deste lado. Então, se aqui vale L, aqui também vale L. Como que a gente faz para saber quanto de arame ela vai comprar? Bom,
eu vou pegar a medida desse lado e vou somar a medida deste lado, e vou somar a medida deste lado, e vou somar a medida deste lado. C mais L mais. Então, C mais L mais C mais L mais C mais L, certo? Eu somei todas as medidas para saber quanto ela vai ter que comprar. Agora, eu posso juntar tudo que for semelhante, tudo que for igual. Então, eu tenho aqui C e eu tenho aqui C. Eu tenho um C, eu tenho um C. Então, no total, eu tenho 2C mais. Aqui eu tenho um L e aqui eu tenho um L. Então, eu tenho mais 2L, certo? Eu vou pegar a medida do comprimento e vou multiplicar por 2. Eu vou pegar a medida da largura e vou multiplicar por 2. Eu vou pegar a medida da largura e multiplicar por 2. Vamos supor que a largura da horta da minha avó seja de 1 metro e o comprimento seja de 1,5 metros. Quanto ela vai precisar comprar de arame? Bom, eu vou pegar aqui então, o comprimento é 1,5 metros, 1,5. Então, eu vou pegar aqui 2 vezes 1,5 metros, mais a largura é 1 metro. Então, 2 vezes a largura, que é 1 metro. Então, aqui, primeiras multiplicações. 2 vezes 1,5, pensa, R$1,50, mais R$1,50 dá R$3. Então, 2 vezes 1,5, 3, mais 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Quer dizer, quantos metros a Alice tem que comprar de arame para que ela consiga passar uma volta de arame em volta da horta dela? Caso a horta dela tenha estas medidas, então a Alice vai precisar de 5 metros de arame. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, que se não tiver compreendido já tenha me chamado lá no WhatsApp, mas ainda não é tarde. Pode me chamar, eu aguardo ansiosa para a gente poder prosseguir. Beijo!